Olá, bem-vindos ao Bate-Pauta. O vídeo de hoje é com a jornalista do À Tarde, Ashley Malia, criadora do site Achismos e minha amiga. Olá, Ashley, tudo bem? Tudo ótimo. O tema do vídeo de hoje vai ser representatividade no jornalismo, tá? Vou fazer algumas perguntas com você e você vai respondendo de forma de bate-papo mesmo, tá? A primeira pergunta é por que você escolheu estudar jornalismo? Bom, antes de responder, eu queria agradecer pelo convite. Eu acho super importante a gente estar tratando esses temas, principalmente na área da comunicação, porque a gente sabe de que forma é que as pessoas negras são representadas na mídia, né? E eu escolhi jornalismo porque desde que eu me entendo, assim, desde que eu me entendo como pessoa que conhece a internet, eu tenho blogs e eu sempre gostei de escrever e de falar. Então, eu acredito que eu sempre fui uma comunicóloga. E aí, na época do ensino médio, já pensando em quais áreas eu ia seguir, eu estava ali entre as 3 áreas da comunicação, né, que era o design, a publicidade e o jornalismo. Como eu já tinha entrado no curso de design, eu escolhi jornalismo porque foi uma época que estava começando a acender essa questão dos blogs, estavam começando a aparecer as primeiras pessoas que estavam trabalhando com isso, com produção de conteúdo na internet, e eu vi que era um espaço que seria interessante, era uma coisa que eu já fazia, então eu decidi cursar jornalismo. É uma coisa que você tinha familiaridade, né? Pronto. Você, como jornalista negra, como você usa esse espaço no jornal que você trabalha para se tornar uma pessoa que leva essa representatividade? Como você faz isso na área que você está atualmente? Eu acho que só o fato de eu estar lá, de eu estar no mercado de jornalismo já é uma representatividade importante, né? Porque a gente sabe que pessoas negras têm uma dificuldade maior em acessar o espaço da universidade e tudo mais. Então, eu acho que só daí já é um ponto importante, mas o que eu tento fazer todos os dias no meu trabalho é pensar em como é que essa pessoa negra está sendo representada na mídia, de que forma é que está se falando do corpo negro, de que forma é que ele está sendo colocado ali. E o que eu vejo, o que a gente vê diariamente são pessoas negras entrando no jornal como o traficante, como o cara que roubou leite para, sei lá, alimentar a filha, como o cara que estava traficando, como o cara que espancou a esposa, que matou, enfim. A gente está diariamente lidando com esses estereótipos, que infelizmente é uma realidade, mas eu tenho que colocar lá, porque é meu trabalho, enfim. Mas em contrapartida, eu penso em quem são as pessoas negras da cidade de Salvador, do cenário cultural daqui, que como eu sou muito mais ligada à área de cultura, eu sempre tento pensar em quem são as pessoas negras que estão produzindo cultura aqui na cidade, e eu tento levar essas pessoas para o jornal, para falar sobre os seus trabalhos, sabe? Para dar uma visibilidade. Sim, para dar uma visibilidade, para mostrar que as pessoas negras também estão produzindo, estão fazendo outras coisas, né? Importante. Então, pesar isso para quebrar mesmo os estereótipos, esses estigmas que tem, como se o negro fosse apenas traficante, como se ele estivesse sempre naquele espaço ali. E eu cresci vendo o negro sendo representado na mídia de uma forma estereotipada. É o que eu já falei em outras falas que eu já tive, em outras participações, que um personagem que ficou muito marcado para mim foi Foguinho, em uma novela da Rede Globo, né? Ele era um cara que ele estava sendo o protagonista da novela no horário máximo ali, que tinha bastante audiência, mas ele estava ali completamente estereotipado. Ele era o protagonista, mas ele não era uma pessoa honesta, ele era trambiqueiro, e enfim, foi pensando nisso que eu parei para refletir, poxa, é assim que eu quero que as pessoas, o meu povo esteja sendo colocado na mídia.
E é o que eu tento fazer. E é uma coisa que eu aprendi muito com Tia Má, que é jornalista também. E ela falou, olha, quando eu trabalhava enquanto jornalista, eu podia estar fazendo uma matéria de economia que não necessariamente tinha a ver com a pauta racial, mas eu estava colocando ali um economista negro para falar sobre economia. E eu acho que isso já é válido e é o que eu venho tentando fazer hoje. E é muito importante, porque ainda hoje, né, é representado dessas formas, mas tem sido amenizado através de pessoas como você, que tem esse espaço público, né, para mudar isso. Você, como uma jovem, numa redação, quais as dificuldades você acha que encontra dentro de uma redação, você sendo jovem, num espaço que, querendo ou não, já tem um conservadorismo tal? Como você tem algumas dificuldades? O que você acha nesse espaço? Sim, tem uma dificuldade que eu acho que todo jovem que entrar em uma redação para trabalhar vai ter, que tem muitas pessoas antigas. Tipo, onde eu trabalho é um jornal que tem mais de 100 anos. Então, ainda tem uns embates assim, com o que é novo, com o que é antigo. Ainda tem uma dificuldade em acompanhar o avanço da tecnologia, em acompanhar de que forma é que o jornalismo está caminhando hoje em dia. Então, uma das maiores dificuldades é essa, né? Tipo, pensar em como é que você trabalha em um espaço antigo e você, enquanto jovem que acompanha a internet e vê o que é tendência, às vezes rola um choque geracional aí e tem coisas que a gente não consegue colocar em prática. Mas eu acho importante ter esse diálogo da juventude com a geração mais antiga do jornalismo, porque é uma galera que tem muita coisa para ensinar a gente. E, em contrapartida, a gente tem muita coisa para ensinar a eles, né? Então, é uma troca que eu acho mútua e eu acredito que é muito positivo. Quando são profissionais que são mais velhos, que estão há anos no jornal trabalhando em uma redação, quando eles estão dispostos a ouvir a juventude, eu acho que só tem a crescer, porque as duas partes aprendem. É uma coisa também muito da profissão, né? Você tem que ser flexível, você tem que saber lidar com os vários pensamentos. Sim. É necessário, é real. Sobre quais temas você mais gosta de escrever? Eu escrevo muito sobre cultura. Lá onde eu trabalho hoje ainda não é dividido por editorias, todo mundo faz de tudo, até porque, como é um jornal online, é um site, ainda tem poucas pessoas, então tem essa questão ainda de não ter gente o suficiente para a gente conseguir separar por editorias. Mas eu me identifico muito mais com a área de cultura e é sobre o que eu mais escrevo. E política também é uma editoria que eu estou me familiarizando um pouco mais e estou gostando de falar. E aí, de vez em quando eu escrevo, mas minha área mesmo é cultura, que eu sento para escrever uma nota e sai em 10 minutos, e sai em 15 minutos. E a escrita flui de uma forma muito melhor, muito mais natural. Até porque quando você está acompanhando a cena cultural da cidade, você sabe falar sobre aquilo, né? Então, eu acho até super importante o jornalista se especializar em uma editoria, porque ele vai dominar aquele assunto e ele vai escrever da forma mais interessante possível, porque ele vai gostar de falar daquilo. Uma das melhores coisas também é que você está falando da sua cidade, né? Acaba descobrindo várias coisas que quem está de fora não descobre. No mundo do jornalismo, você tem alguém que você se inspira? Tenho. Muitas pessoas, mas principalmente duas pessoas assim, que fizeram parte da minha trajetória e são super importantes. Primeiro, a jornalista Dominique Azevedo, que é ex-editora do portal Correio Nagô, que foi o jornal que eu trabalhei, foi a minha primeira experiência em redação, e era um veículo de comunicação com foco na população negra. Então, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi de jornalismo, tudo que eu aprendi sobre questões raciais e como tudo que a gente fala é também jornalismo, tudo eu aprendi com ela, foi o que eu aprendi com o Correio Nagô. Então, eu me sinto muito grata a Dominique por ter me potencializado, me instrumentalizado para entrar no mercado de trabalho da melhor forma possível. Era assim, me fazendo mesmo entender de que forma é que a pauta racial era importante, que tipo de profissional eu deveria ser, e mostrando que todas essas questões também são jornalismo. A gente fazia jornalismo, né? As pessoas tinham uma dificuldade muito grande em entender que, mesmo sendo um portal com foco na população negra, que tinha ali uma relação muito próxima com o ativismo,
a gente fazia jornalismo também, porque a gente estava pautando a questão racial, mas a gente estava pautando a questão racial com jornalismo de dados. E é jornalismo também, sabe? Então é uma profissional assim, que me inspira em tudo que eu faço, me ensinou tudo que eu sei. E por fim, Tia Amar, que já trabalhou no Jornal à Tarde, e eu já acompanhei algumas falas dela, assim, e eu acho super importante todo o trabalho que ela fez no jornalismo, tudo que ela conseguiu alcançar, e hoje a forma como ela fala para as pessoas, sabe? É uma mulher que me inspira muito a fazer tudo que eu faço, sabe? Tudo o que eu faço, assim, o meu trabalho é sempre pensando nessas duas mulheres, negras, baianas, jornalistas, e que eu me inspiro demais. Inclusive o Correio Nagô eu conheci através de você. Sim. É um dos lugares que está no meu foco para estágio, ok? Sim. Só escuto falar bem. Na sua opinião, a estética, ela fala? E se ela fala para você, o que você tenta expressar através da sua? A estética fala. Até porque quando eu acho interessante entrar na questão da geração tombamento, porque eu acho que há uma ressignificação muito grande de termos aí, né? Quando a gente fala em tombar, a primeira coisa que se pensa hoje em dia já que é para tombar, tombei. Mas tombar, no ativismo, quando a gente fala em tombar, quando o corpo negro tomba, é porque ele caiu. Então, quando a gente fala em estética, a gente fala em tombar, são coisas que estão muito interligadas, porque o corpo negro tomba primeiramente por causa da estética. E eu acho que a gente chegou num ponto do ativismo, do antirracismo, de achar que a estética não é importante, que existem pautas que são mais importantes, que a estética é besteira, que é superficial. Mas a primeira coisa que fala sobre a pessoa negra é a estética. Quando você chega em um lugar e você sofre racismo, é por causa da sua estética. Você não precisa abrir a sua boca para falar nada. Só em a pessoa ver a sua pele, em ver seu cabelo, em ver seus traços. Sua estética é o que está falando primeiro. Então, a estética comunica, e comunica muito. Imagina uma jornalista negra com um black enorme penteado para cima. Imagina essa mulher apresentando o Jornal Nacional. Imagina essa mulher negra, né, apresentando a previsão do tempo no Jornal Nacional, com o cabelo dela para cima, com a pele dela retinta. Como é que isso não comunica? Comunica tanto que a gente viu aí um rebuliço muito grande com Maju Coutinho, né? Nosso corpo fala, ele expressa muita coisa. A gente, por si só, somos seres comunicativos. Então, eu acredito muito, eu tenho certeza plena que a nossa estética comunica. E com a minha estética eu tento comunicar de uma forma afirmativa, sabe? Qualquer pessoa que olhar pra mim vai saber que eu estou me afirmando. Não é mais aquela pessoa que é retraída porque o racismo silenciou, sabe? Eu chego em um lugar e eu já chego de cabeça erguida, eu chego com meu cabelo pra cima, eu chego com o batom mais lindo que eu tiver, com minha boca exaltando todos os meus traços. Então isso comunica, e o que eu tento comunicar é isso: quem eu sou, de onde eu vim, o que é que eu tenho pra falar. Eu tenho muita coisa pra falar, e eu sei que todas as pessoas negras têm muita coisa pra falar. Então sempre que eu encontro uma pessoa negra, eu digo, olha, chamo mesmo, bora falar, bora participar de tal coisa, porque a gente tem muito a falar. A gente foi silenciado por muito tempo, a gente teve vergonha da nossa estética por muito tempo, né? Então, quando eu tiver, sei lá, a oportunidade de estar participando de um programa de televisão, eu estarei com a minha estética, né? Eu acho super importante, porque é afirmativa, porque está mostrando quem eu sou, de onde eu vim e para que eu estou aqui, né? Eu acho que uma menina negra, uma mulher jovem negra, quando pensar em fazer jornalismo, eu acredito que ela vai se sentir motivada se ela me ver lá com a minha estética e não precisando alisar meu cabelo, não precisando esconder meus traços. Porque eu me sentia assim quando eu via, sei lá, a Glória Maria, quando eu via a Maju Coutinho, quando eu via a Wanda Chase. Eu olhava e me sentia pertencida àquele lugar, porque eu estava vendo que, peraí, tem pessoas iguais a mim ali, então eu posso chegar lá também. E eu acho que é nesse caminho, sabe? Como você falou, né? Foi através da estética
que o corpo negro tomba, que ele cai, mas também é através da estética que ele está se levantando, né? É através da estética que a gente vai criando autoestima e ver que aquilo ali não é para os outros, é pra gente mesmo, entende? É pra então, gente. É importante. E eu até esqueci de falar dessa questão do tombar, que a gente ressignificou, né? Geração tombamento hoje. Tombar é você arrasar, que vem da música de Carol Conká. Então acho que a gente conseguiu ressignificar isso e que bom que a gente está tombando de outras formas, né? Verdade. Do seu trabalho, o que foi para você, eu acredito que ainda é, né? Mas o que você leva, se você lembra de mais gratificante, o que foi que você fez na área de jornalismo, que você fala assim, caralho, é isso que eu quero, é por conta disso, é por conta dessas reações, é por conta disso que eu faço o que faço. Então, a mais recente, eu queria falar sobre essa mais recente porque eu tô em um espaço agora que tem grande visibilidade, né? Então, já pensando assim, como é que eu vou pegar os pretos da minha cidade, pra colocar no jornal mesmo, pra eles falarem sobre o trabalho e tal. Então, a minha primeira matéria autoral, assinada, que eu fiz pro Jornal à Tarde, foi falando do grupo de rap Anderismo. Eu vi. E pra mim foi super importante isso na minha... Porque assim, eu tinha acabado de entrar no jornal e eu tava pensando, sabe, no que eu poderia fazer. E aí eu já via essa realidade de como as pessoas negras, principalmente homens negros, eram retratados no jornal. Então, pra mim, teve um significado muito grande em ver aqueles meninos negros, né, de periferia, rappers, entrando numa redação, sabe, e indo pra sala de entrevista pra falar sobre arte, pra falar sobre música. Aquilo mexeu muito comigo, foi uma das matérias mais incríveis que eu já fiz, assim. E pra mim, isso marcou, assim, um ponto que eu falei, realmente é isso que eu amo fazer, é isso que eu quero fazer, é dessa forma que eu quero comunicar. E é o que eu venho tentando caminhar, sabe? É da forma que eu venho tentando fazer. E depois disso eu fiz até uma matéria sobre teatro negro, com Sullivan Bispo, com Leno Sacramento, e falando como é que o teatro negro está sobrevivendo na cidade de Salvador, né? Então, mas essa questão do anderismo, assim, por eu ter acabado de entrar, pelos meninos terem ido na redação, por a gente ter conversado pessoalmente, e que é uma coisa completamente diferente de você conversar via telefone, né? E eles se sentiram super à vontade, eu me senti à vontade também, foi uma conversa super divertida. Então foi esse momento que eu pensei, realmente, não tem outro lugar para ficar, é aqui, é na redação, é no jornalismo, é isso que eu tenho que fazer para minha vida. Imagina, eu quero chegar nesse nível, eu quero estar num local com visibilidade para poder usar disso para um bem coletivo. E vai estar. Amém, viu? Eu vou fazer uma última pergunta, que é a pergunta geral que a gente está fazendo para todo mundo. Em que palavra você define a sua profissão? Nossa, em que palavra eu defino? Eu acho que falar é a palavra que define o jornalismo. E é uma palavra tão comum, né? Mas falar, a gente acha que todo mundo fala, mas como é que a gente fala? Tipo, de que forma é que a gente fala? O que a gente fala? No jornalismo todo mundo fala, mas eu acho que pra mim falar tem um significado especial no jornalismo, porque eu sempre fui uma pessoa silenciada pelo racismo, silenciada pelo machismo. E quando eu entrei no jornalismo eu ainda estava silenciada, eu não tinha tanta desenvoltura assim. A câmera me intimidava, a escrita me intimidava, mas eu percebi que a partir disso eu podia falar sobre a minha vivência, eu podia falar sobre outras vivências, eu podia contar histórias que eram importantes de pessoas que tinham vivências fantásticas. E eu acho que a fala é a coisa mais poderosa que a gente tem. É isso que move o mundo, é isso que causa guerras, é isso que transforma pessoas, sabe? Às vezes quando a gente ouve alguém falar, isso muda a vida de alguém. Minha vida mudou pela fala de várias pessoas. E eu acho que hoje eu tô entendendo de que forma eu posso fazer parte da trajetória de alguém, porque eu não me enxergava como uma pessoa que era capaz de falar. E de repente, tantas pessoas disseram pra mim que eu era alguém que tinha inspirado, que algo que eu falei tinha
causado tanto impacto na vida dessa pessoa, que ela mudou tal coisa. E eu, tipo, pensei, nossa, o que é que eu posso falar para as pessoas que pode mudar a vida delas se eu, sei lá, me sinto jovem e iniciando a vida ainda, sabe? E eu acho que a internet me possibilitou, assim, enxergar o quanto a fala é poderosa, a minha fala, a sua fala, a fala de todo mundo, porque tudo que a gente fala fica, sabe, para as pessoas. Então, acho que o jornalismo tem esse papel de transformar a sociedade, de ser de utilidade pública, e é uma potência, é uma ferramenta muito grande. E eu acho que o que resume o jornalismo é isso, a fala, falar. Velho, eu queria agradecer a você por essa oportunidade. Agradeço. Saiba que eu te adoro. Velho, você foi uma das pessoas que, antes de eu entrar no curso, já tinha um contato com você, a gente conversava. Você já faz jornalismo. Eu já fiquei, a gente já trocou, entende? Sim, Os lugares. E hoje tá aqui, na sua frente, escutando você falar tudo isso é muito gratificante. Eu sou muito honrado, muito feliz por conhecer essa. E eu sou muito honrada por te conhecer também, porque eu admiro o seu trabalho tanto. Ainda bem que há uma admiração mútua, né? A gente pode trocar. É muito bom. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.